Boa noite, pessoal. Estamos entrando ao vivo aqui no Instagram para mais uma live. Como sempre, toda quinta-feira às 8 da noite estou aqui ao vivo trazendo atualizações aqui para vocês sobre o mercado de fundos imobiliários e a gente vai entender um pouquinho hoje do que está rolando no mercado, com muita coisa acontecendo, né? Com muita incerteza, muitos riscos aí de crédito principalmente. Então vamos lá falar um pouquinho sobre fundos imobiliários. Boa noite, Henrique já está aí, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Nosso tema de hoje é uma atenção aí à sua renda passiva, né? A gente está com bastante risco no mercado, então será que temos risco ou oportunidades? Então já manda aí essa live aí para um amigo seu, por aquela amiga, para a pessoa aí que também investe no imobiliário, que quer aprender a aumentar a renda passiva de forma segura. Boa noite, Roberta. Boa noite, Gerson. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos que estão chegando aí. Acabei esquecendo até de colocar o título da nossa live aqui, mas enfim, o título da nossa live é Atenção aí à renda passiva, né? A gente está com risco ou oportunidade no momento no mercado de fundos imobiliários, tá? Eu quero trazer aqui um pouquinho do que está rolando no mercado no momento. A gente está com muita incerteza, principalmente ali com os fundos imobiliários de papel, que está correndo um grande risco de crédito, né? Vamos entender um pouquinho desses fundos aí, como por exemplo o HCTR11, o DEVA11, VSLH11, o TORD11, são alguns fundos de papel high yield que têm um alto risco e é por isso que eles estão sofrendo bastante no mercado, caindo bastante suas cotas. Tá? Mas enfim, estou aqui para ajudar vocês a ensinar, né, contribuir para ajudar você a aumentar sua renda passiva investindo nos melhores fundos imobiliários do Brasil de forma segura. Tá? Então a gente vai fazer aqui, compartilha essa live aí com um amigo, com uma amiga, aquela pessoa que investe no imobiliário ou que está querendo começar a investir, né, aprender um pouco mais sobre o mercado. Eu estou lembrando de uma história aqui, estava conversando com o senhor outro dia e falando um pouco sobre valorização dos imóveis, né? Ele estava comentando que sempre investiu em imóveis ao longo da vida, fez uma carteira basicamente de investimentos, né, em imóveis, imóvel físico tradicional, casa, basicamente casa, não tinha nenhum apartamento, e hoje vive desses aluguéis, né? O que é um baita de investimento, né? O setor imobiliário, um setor que vai se valorizando ao longo do tempo, de forma rentável, de forma segura, e é exatamente essa mesma dinâmica que a gente consegue ter investindo em fundo imobiliário. Só que você vai investir em grandes imóveis, né? Imóveis, shopping centers, galpões logísticos, e você vai comprar uma cota lá, uma participação desse imóvel, de modo que essa cota, essa participação, mesmo que pequena, ela vai te gerar um aluguel todos os meses. Mas a gente estava falando, trazendo uma percepção de quanto que rende hoje o aluguel dele e quanto que rende um fundo imobiliário. O cara tem hoje mais de 10 imóveis, então vive aí os seus aluguéis, né? Trabalhou muito durante a vida também, teve uma grana para poder fazer isso. Mas quando a gente compara lá o quanto que ele ganha de aluguel por quanto que vale o imóvel dele, numa média ele estava ganhando cerca de 0,45% ao mês. Variava um pouquinho para mais, para menos, dependia do imóvel desse senhor, né? Só que na média era 0,45% do valor do imóvel. E aí eu trouxe alguns números para ele, né, falando também com relação o percentual, o quanto que é possível ganhar investindo em fundo imobiliário, né? Hoje, montando uma carteira diversificada, com diversos tipos de fundo imobiliário, de papel, de tijolo, enfim. Eu falei, dá para conseguir hoje na faixa de 0,9%, 1% ao mês, livre de imposto de renda, né? Isso é mais do que o dobro do que o fundo imobiliário, do que um imóvel físico hoje está pagando, né? Os imóveis dele paga. E, além disso, esse rendimento é livre de imposto, né? Na dinâmica ali, quando a gente pensa no imóvel físico que a pessoa recebe, ela vai ter o rendimento, vai ter que pagar imposto de renda ainda, né? Então essa é uma das vantagens de fundo imobiliário, porque todo aluguel que você recebe é livre de impostos, tá? Só que ele trouxe um outro ponto que foi o seguinte, tá, mas e a valorização dos meus imóveis ao longo do tempo? Eu tenho imóveis, vários imóveis que eu comprei, por exemplo, em 94. Ele até lembrou que foi logo na virada ali do Plano Real, né? Foi bem naquele momento ali. Então é um ponto que marcou bastante ele, porque ele lembrava, no mês seguinte, assim, a julho de 94, a gente teve foi implantada a moeda no Brasil, né, o real, em agosto que ele fez essa compra, aquisição aí de alguns imóveis. E ele falou, olha, de lá para cá teve imóvel meu que valorizou muito, mas teve uma baita valorização. Tem um imóvel, por exemplo, que eu comprei em 94,
por 75 mil reais, uma casa pronta, uma casa bacana, e hoje essa casa está valendo cerca aí de 750 mil reais. Então foi uma multiplicação de 10 vezes, né? 75 mil para 750 mil. 10 vezes multiplicou o valor do imóvel desse senhor durante 29 anos, né? Quase 30 anos aí, 94 para 2013. Só que quando a gente compara também com a inflação, e eu quero trazer essa percepção aqui de inflação, porque a inflação basicamente é a quantia que a nossa moeda vai sendo desvalorizada, né? A gente vê que com o passar do tempo tudo vai ficando cada vez mais caro. Então você vai fazer uma compra no mercado, está mais caro. Você vai comprar um veículo, por exemplo, um carro popular hoje em dia, está cada vez mais caro. Você vai comprar um imóvel mais caro, tudo, né? Um celular, enfim, qualquer coisa que você vai comprar, com o tempo vai encarecendo, né? Porque as coisas vão sendo inflacionadas. As coisas vão sendo inflacionadas principalmente porque a moeda vai perdendo o poder de compra. Então muitas vezes não é que um bem ficou mais caro, e sim que a moeda perdeu o valor. E aí eu preciso de uma quantia maior para comprar a mesma coisa. E claro que uma coisa é ambígua a outra, né? Aquilo já ficou mais caro também. Mas a percepção não é de que o ponto não é que aquilo por si só ficou mais caro. E sim que o poder de compra da nossa moeda caiu, que a gente precisa de mais quantia para comprar a mesma coisa. E é isso que está acontecendo com tudo. Você vai no mercado, você vai comprar um carro, por exemplo, tudo cada vez muito mais caro, porque a gente perde muito poder de compra da nossa moeda. E aí eu comparei com ele, né? Se você pegar esse imóvel que você comprou em 94, na virada do plano real, que você pagou 75 mil reais, e hoje ele está valendo mais ou menos 750 mil, e ele se multiplicou em 10 vezes o valor. Só que se você comparar com a inflação nesse período, né, vocês conseguem fazer isso aí coloca aí calculadora cidadão no Google, você vai pegar uma calculadora do Banco Central, onde você compara valores do dinheiro ao longo do tempo. Então você consegue colocar lá, por exemplo, quanto que era 100 reais em 94, quando foi criado o Plano Real, e quanto isso equivale hoje. Se a gente colocar a inflação ao longo desses anos, desse período, quanto que valeria isso hoje? E se a gente joga isso na inflação, a gente tem uma inflação aí de mais ou menos 800%. 800% de inflação, né? O Brasil lá atrás teve períodos de muita inflação, em vários momentos. Então a moeda perdeu muito poder de compra, né? 75 mil reais, o cara comprou uma casa pronta, uma casa bacana, segundo ele, em 94. Hoje você mal compra um terreno com 75 mil reais, porque tudo ficou muito mais caro, né? 75 mil, sei lá, 20 anos atrás comprava um carro zero com 10, 15 mil reais. Hoje um carro zero está 80 mil reais, né? Um básico. Enfim, então as coisas vão ficando cada vez mais caras. Só que quando a gente joga a inflação ao longo desse período, o que a gente percebe? Se você jogar a inflação desse imóvel de 75 mil, 800% em cima disso, a gente vai lá para casa de uns 600, 650 mil reais. Então era como se 75 mil reais em 94, ele acabou se transformando em 650 mil em 2023. Só pela própria desvalorização do dinheiro. Então o cara hoje que está vendendo lá, minha casa vale 750 mil, o que parece é que ele ganhou 10 vezes o dinheiro dele, né? 75 mil virou 750, ele ganhou 10 vezes. Só que se a gente corrige pela inflação, que daria 650 para 750, ele ganhou 100 mil. Então comprou um imóvel, legal, bacana, protegeu o seu dinheiro da inflação, né? Porque o imóvel foi valorizando ao longo do tempo, só que o ganho real dele, acima da inflação, foi de 100 mil reais ao longo de 29 anos. O que, se a gente olhar para o mercado financeiro, é um rendimento bem pequeno, né, aquém do que poderia ser. Claro que o bacana, o interessante é que o imóvel protegeu o dinheiro dele da desvalorização, mas um ganho real, um ganho acima da inflação, que é o que vai fazer diferença mesmo no seu resultado financeiro, para você prosperar e sim, alcançar a independência financeira, é a gente ganhar da inflação. E por isso que a gente sempre precisa, né, em qualquer investimento que a gente faça, seja em fundo imobiliário, em ações, em renda fixa, é sempre importante você superar a inflação. Porque se você não superar a inflação, no final das contas você está perdendo o poder de compra. Não adianta seu dinheiro ficar na poupança, hoje você tem lá 10 mil reais na poupança, e daqui a um ano na poupança você tem 10.500, rendeu 500 reais. Só que é o seguinte, daqui a um ano, com 10.500, você não compra o que você compra hoje com 10 mil, porque a inflação foi maior. E aí o que você compra hoje com 10 mil, talvez daqui a um ano você precisa de 11 para poder comprar, e a poupança te proporcionou 500 reais, você tem 10.500. Você perdeu 500 reais de poder de compra, né? Então, era melhor você ter gasto, né? Vamos falar assim. Claro que não gastar por gastar,
Mas se você fosse comprar algum bem, alguma coisa, era melhor você ter comprado naquele momento, né, hoje, com 10 mil, do que deixar para o ano que vem com você precisa de 11 e você só tem 10,5. Então, enfim, esse é um ponto para a gente pensar do ponto de vista da inflação, na desvalorização do nosso dinheiro, que é algo inerente do governo, dos bancos centrais, sempre vai acontecer, e de tempo em tempo a nossa moeda é desvalorizada, principalmente o real, uma moeda de um país emergente em desenvolvimento como é o Brasil, que acaba sofrendo muito com inflação e taxa de juros na nossa economia. E eu quero fazer esse gancho aqui para o fundo imobiliário exatamente porque tem muitos fundos imobiliários que pagam a gente conforme a inflação e conforme também a taxa de juros da economia, conforme a taxa CDI, que é uma taxa referência da renda fixa. E agora a gente vê aí muita coisa acontecendo no mercado de fundo imobiliário, né? Muita gente preocupada, será que tem uma crise? O que está acontecendo? Muitos fundos imobiliários caindo demais, né? Realmente tem fundos que estão tendo quedas assim, muito relevantes. Tem fundos que essa semana caiu mais de 10, 15% em um único dia. Isso não é comum em fundo imobiliário, é bem incomum. É mais comum em ações, que são mais voláteis, mas no mercado de fundo imobiliário é bem incomum. Tá? O ponto aqui é que se a gente olha para algumas características desses fundos, a gente tem alguns fundos ali como, por exemplo, o HCTR11, né? O DEVA11, o TORD11, o VSLH11. E o que eles têm de característico? Eles são fundos de papel. O fundo de papel é aquele fundo que investe numa dívida que está atrelada, ligada ao setor imobiliário. Basicamente, eles investem ali nos CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Tá? E esse CRI é uma dívida que uma empresa emitiu no mercado para poder captar recursos, para poder pegar dinheiro hoje e investir nos seus projetos. E amanhã, lá no vencimento, ele te promete devolver o seu dinheiro corrigido, né, com correção monetária, mais um juro adicional. Então, é essa a dinâmica. O grande problema que a gente enfrenta aqui é que será que essa empresa que emitiu um CRI, que emitiu uma dívida para pegar o seu dinheiro hoje, para usar e trabalhar no mercado, será que daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, quando essa dívida vencer, ela vai ter capital para poder te pagar? Ela vai ter recursos para poder arcar ali com compromisso dentro do prazo? Então, esse é um grande ponto que a gente enfrenta, né? Falando até do HCTR11, que acho que tem um risco maior ainda, ele caiu ontem 13%, no ano de 2022 está caindo mais de 40%, quase 50%, e realmente desses níveis assim é muito difícil a gente ver nessa magnitude de queda. E aqui é um grande ponto, porque principalmente o investidor iniciante, quem está investindo aí faz 3 meses, 6 meses, até quem está investindo 1 ano, a pessoa começa a investir em fundo imobiliário e ela simplesmente vê o dividend yield. Ela olha lá aquele fundo que está pagando um dividend yield muito alto e fala, poxa, esse aqui que eu quero. Porque ele está pagando uma renda mensal, ele vai me pagar uma renda mensal maior. Porém, a gente esquece de olhar o risco. E existe um grande risco aqui nesse sentido. É para isso que a gente tem que olhar. O investidor iniciante acaba investindo no fundo de papel sem saber de fato o que é. Sem saber que por trás desse papel é uma dívida, é um CRI de uma empresa que está pegando capital hoje, você está emprestando o seu dinheiro para uma empresa e ela vai te pagar amanhã no futuro. Mas a gente tem que avaliar principalmente aqui o risco de crédito, o risco de possível inadimplência. E não é só porque a empresa quer, porque ela teve alguma fraude, né? Como a gente viu ali, questão de... Acho que a Lojas Americanas foi basicamente o estopim para esse cenário, né? Começou ali a questão de fraude e tudo mais. Acho que não é fraude que está acontecendo nos outros fundos, é simplesmente o cenário da dinâmica da economia no momento, né? De alto risco, principalmente porque a gente tem uma taxa de juros muito alta, né? Taxa de juros nesses patamares de 13,75% acabam fazendo com que fundos imobiliários e até algumas empresas sofram muito no mercado, porque ela está captando dinheiro hoje, ou já captou, né, alguma coisa atrelada à taxa de juros e está pagando um juros muito alto. É que nem aquele camarada que vai fazer um financiamento imobiliário, lá atrás, em 2019, 2020 ele fez, com uma taxa atrelada às taxas Selic. E agora, lá atrás ele tinha os juros. Se a taxa de juros está muito alta, subiu a Selic, essa pessoa está pagando cada vez uns juros mais e mais altos no seu financiamento imobiliário. E é possível lá no banco rever isso, tá, gente? Até fica a dica aqui, se alguém tem esse cenário, é possível no banco renegociar, rever a taxa, porque realmente está muito alto no mercado. Mas é um risco que você corre quando você vai pagar um negócio atrelado a uma taxa de mercado que você não sabe para onde vai.
E é melhor às vezes você receber ligado a essa taxa, né? Você fazer o investimento para receber relacionar essas taxas, porque daí, se a taxa sobe demais, você ganha mais, né? Se a taxa cai, você ganha menos, mas não tem problema, porque a taxa caiu, seu dinheiro não vai ser desvalorizado, ou ele vai ser desvalorizado numa magnitude menor, e aí não é problema. O dinheiro desvaloriza, eu ganho pouco, mas o real desvaloriza pouco, tudo bem. Agora, se o real desvaloriza muito, você também tem que ganhar muito, por isso que é interessante você estar ligado, né, atrelado a alguma taxa aí do mercado. Quando a gente olha para o fundo de tijolo, os fundos de tijolo são aqueles que realmente têm os imóveis físicos, isso é bem mais simples de entender, né? Você está investindo lá no shopping center, né? Um shopping center localizado, sei lá, numa rede, uma grande rede de shopping centers, que tem shopping espalhado em várias capitais aí importantes do Brasil, shoppings grandes com vários lojistas, né? Lojas de nomes relevantes, que estão ali, né? São muito sólidas, estão ali, por exemplo, há anos naquele shopping, vendendo seus produtos, pagando o aluguel todo mês para o shopping, e parte daquele aluguel do shopping é passado para você que é cotista do shopping. Então é muito fácil essa dinâmica, né? Muito mais simples. Eu tenho lá um fundo de escritórios, né? Então tem prédio comercial na Avenida Paulista, em São Paulo, por exemplo, e ali tem vários andares com vários prédios comerciais, com uma baita estrutura, tem várias empresas que locam ali, como Amazon, Google, Facebook, que mais? Mercado Livre, né? Estão alugando esse local para poder trabalhar e pagam aluguel todo mês para o escritório. E o escritório repassa esse aluguel para você todo mês. É isso que você está fazendo quando você investe lá num fundo de tijolo. Então acho que a dinâmica é bem mais simples de entender. O que é mais complicado realmente é o fundo de papel, que paga mais normalmente, né? Paga mais o aluguel mensal, né? A renda passiva, porém existe muito mais risco atrelado, tá? E é isso que a gente tem que olhar. É importantíssimo entender como funciona essa dinâmica. Mas o objetivo aqui é exatamente esse, trazer essa transparência para ajudar você a aumentar a sua renda passiva investindo de forma segura nos melhores fundos imobiliários do Brasil e não só olhar ali o fundo que está pagando mais dividendo ou o fundo que você viu uma dica de algum vídeo no YouTube aqui e você vai lá e compra a cota daquele fundo, né? Nem sempre o que uma pessoa está fazendo pode ser que não está de acordo com os seus objetivos, já não está de acordo com a sua carteira de investimento. E é importante aqui a gente está aos poucos e compreendendo como montar uma carteira de investimento, como que você monta um portfólio, tá? Esse é um ponto muito interessante de entender. E é o que eu vou apresentar para vocês, inclusive, no dia 13 de abril, às 8 horas da noite, é quinta-feira, daqui 2 semanas. Então não vai ter a nossa live aqui como de costume, mas vai ter um evento chamado Masterclass Viver de Renda Passiva, às 8 horas da noite, dia 13 de abril. Um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te ensinar um passo a passo, um método para você montar uma carteira de investimento diversificada, diversificar nos melhores fundos imobiliários do Brasil e aumentar a sua renda passiva investindo de forma segura. É um dinheiro que vai cair na sua conta todo mês investindo em imóveis. Em alguns também de papel, claro, a gente entendendo o risco que existe por trás do CRI, quem é o emitente, qual a diversificação que o fundo tem, qual o nível de gestão de risco e principalmente se é um fundo ali de high yield ou high grade, né? São nomenclaturas importantes para a gente aprender nesse mercado, tá? Então quem quer participar da Masterclass em Renda Passiva, digita aqui no comentário, deixa um eu quero aqui, que eu vou depois disponibilizar o link aí para você se inscrever na Masterclass, no evento que é 100% online e 100% gratuito, tá? Lembrando, dia 13 de abril, às 8 horas da noite. Mas, afinal, né, o que está acontecendo com os fundos imobiliários de papel? A gente falou aqui um pouco do fundo de papel, então o que são eles, né, no que eles investem, né, o que são, no que investem. Eu quero trazer aqui um pouco mais essa dinâmica de dívida imobiliária, porque a gente fala assim, né? Muita gente está falando, é uma dívida imobiliária. Cara, mas como assim essa dívida imobiliária? Da onde que surge essa dívida imobiliária? Né? Onde eu vejo esses CRIs? Então depois que já mandou eu quero aqui, vou mandar aí o link para vocês, tá? Para a gente se inscrever aí, totalmente gratuito, participar da Masterclass Viver de Renda Passiva. Vamos entender da onde vem essa dinâmica do CRI. Né? O CRI, vamos pensar assim, pensa quando alguém vai financiar um imóvel. Você vai comprar o seu primeiro imóvel e aí você vai lá bater na caixa. Né? Você bate na caixa e fala, cara, eu quero comprar o meu primeiro imóvel, o imóvel, né, tá aqui todas as minhas contas, meu ORI, tudo meu cenário, vai puxar sua capivara, ver Serasa, ver tudo. Se você vai comprar só você, se vai ser você e sua esposa, vai juntar os dois, a renda e vai fazer uma avaliação geral do quanto de crédito a caixa pode te emprestar. Porque
Vamos lá para mais uma tentativa, nós não desistimos. Aguardar a galera chegar. Vamos que vamos. Terceira vez, pedi uma música aqui no Instagram. Terceira vez, vou pedir uma música aí no Instagram. Nós não desiste. Voltou, Vitor, voltou pro Henrique. Vitão, me confirma aí também se voltou pra gente dar sequência. Voltar ali na explicação da dívida, pacote de dívida. Não sei o que houve aqui, travou tudo, fechei, abri de novo, vocês falaram que não tinha voltado. Aí eu até fiz um teste aqui na câmera do celular mesmo para poder gravar aqui um áudio e saber que estava acontecendo alguma coisa com o celular. Mas a princípio voltou aí, talvez foi só alguma panezinha no meu Insta. Mas que bom que voltou, tô de volta aqui, terceira vez, vamos pedir uma música aqui no Instagram. E obrigado por terem voltado aí, continuar comigo. Lembrando que a live não fica gravada, só no ao vivo, tá? Eu estava comentando sobre a dívida da Caixa, né? Então, voltando ali, você conseguiu lá a sua grana, os 400 mil reais, a Caixa liberou, você comprou sua casa hoje que vale 400 mil, no final das contas vai pagar 1 milhão né, ao longo prazo, só que vai ser em 30 anos. E aí eu fiz uma pergunta, né? Você acha mesmo que a Caixa vai levar 30 anos para receber toda essa grana? Não vai. O que ela vai fazer? Ela vai empacotar esse negócio aqui e vai lançar uma dívida no mercado. O que ela está fazendo? Ela está tentando pegar o dinheiro dela hoje no mercado. Ela não vai ficar 30 anos para receber esse 1 milhão picadinho até você pagar tudo. Ela vai lançar no mercado como um investimento e aí você financiou. Mas a outra ponta de quem é o investidor, por exemplo, lá, o seu amigo, vai lá e compra um pedaço daquela dívida da Caixa. E ali tem uma promessa que a Caixa está falando o quê? Olha, se quiser você pode comprar essa dívida aqui, a partir de, sei lá, 10 reais, 100 reais, você compra um pedaço dela e eu te prometo que lá no vencimento, ou quando for vencer, né, não necessariamente vai vencer em 30 anos, porque a Caixa vai girando ali, tendo giro, tendo crédito, e ele vai conseguir te pagar antes, mas ele coloca um prazo. Olha, isso aqui vai vencer em 5 anos, por exemplo. Então você compra lá 100 reais, aquele determinado título que a Caixa emitiu, que ela está tentando pegar o dinheiro dela, o recurso dela hoje, e ela te promete, olha, eu vou te pagar, vou devolver tudo os seus 100 reais de volta e mais uma taxa X. Pode ser uma taxa pré-fixada, né? Por exemplo, 15% ao ano. Pode ser uma taxa pós-fixada em CDI ou na Selic. Né? CDI e Selic aí são as taxas da nossa renda fixa. Né? Selic é a nossa taxa de juros da economia. E pode ser também um IPCA+, né? Um título lá ligado à inflação, que vai pagar IPCA mais 5%, por exemplo. E aí, dessa forma, a Caixa já consegue pegar o dinheiro dela hoje. E ela vai te pagar depois no futuro. Ela vai ter uns jurinhos? Vai, só que ela ganha muito mais juros pegando esse dinheiro depois que ela recebeu, já emprestando para o outro. E assim vai, né? E assim vai fazendo. Claro que existe um limite aí para ela poder fazer isso, né? E aí quem controla isso é o Banco Central através das reservas fracionárias, tá? Mas vamos para uma outra live. O ponto aqui é que essa dívida é uma dívida do setor imobiliário. É uma dívida que por trás dela, que a Caixa emitiu, existe um imóvel físico no seu nome, que você foi lá, liberou para a Caixa, e que se der algum pau, algum problema, a Caixa vai fazer o quê? Ela toma seu imóvel. Né? Se você não pagar, ela toma seu imóvel. Ponto. E essa é a grande questão. E o pagamento que você vai fazendo não está nem indo para o caixa dela, né? Ela já antecipou esse dinheiro. O que vem, ela está talvez liquidando uma coisa que vem para o caixa, ela pode estar usando, ela pode estar pagando quem ela já pegou o dinheiro antecipadamente emprestado, mas esse giro vai fazendo. Então, daí basicamente que vem uma dívida, né? Vem esse tipo de dívida que está ligada ao setor imobiliário. Eu dei o exemplo aqui da Caixa, de um financiamento que talvez é mais fácil da gente pegar, mas poderia ser qualquer uma outra empresa que esteja ligada ao setor imobiliário, que está emitindo uma dívida para pegar um dinheiro hoje e pagar amanhã. A dinâmica é a mesma. A empresa está pedindo dinheiro hoje e através disso ela está emitindo uma dívida para ela pagá-la no futuro. É como se eu pedisse para vocês aqui, me empresta R$1.000, né? Só que eu vou emitir uma dívida para isso. Então eu emito uma dívida, eu não vou simplesmente pedir R$1.000. Eu emito uma dívida no meu nome, tudo certo, bonitinho, meu CNPJ, blá blá blá, e disponibilizo ela no mercado. E através do mercado, vocês que estão aqui na live, vai enxergar essa dívida. Por exemplo, na corretora Rico, numa corretora XP, na corretora que vocês tiverem em conta, isso vai estar disponibilizado lá. Dívida do Adriano, blá 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 blá, você pode emprestar R$1.000. Ele está te prometendo que vai pagar 15% ao ano. Você vai lá e compra essa dívida do Adriano. E o que aconteceu? Você comprou a minha dívida. Essa dívida, quando você comprou os R$1.000, esses R$1.000 vêm para mim. Claro que não vem tudo, né? Porque a plataforma ali que está intermediando o negócio vai ficar com uma taxinha lá,
mas o restante vem para mim. O que eu estou fazendo? Eu não tenho dinheiro hoje, mas eu estou mantendo uma dívida para poder captar dinheiro. E aí você foi lá e comprou R$1.000 de minha dívida, né? E vocês três aqui foram lá e comprou os R$1.000 cada um. Eu fui e peguei R$3.000 hoje. Esse R$3.000 entra no meu bolso hoje, eu posso usar do jeito que eu quiser. Só que eu tenho uma dívida para pagar com vocês daqui, por exemplo, um ano, que vai vencer, onde eu vou ter que devolver os R$1.000 de cada um de vocês, mais os 15% que a gente combinou, que estava lá emitido, que eu vou pagar 15% ao ano. E aí a questão é, lá daqui um ano, será que o Adriano vai ter os R$1.000 para me pagar? Será que ele vai conseguir me pagar os R$1.000 e mais os juros? Esse é o grande risco desse negócio. E é exatamente isso que é um fundo de papel, onde por trás existe uma dívida de alguma empresa, que no caso aqui está ligada ao setor imobiliário. Existem vários tipos de dívida aí que as empresas vão emitindo, mas no caso aqui é tudo que esteja ligado ao setor imobiliário, tá? E a empresa nada mais está fazendo que captando dinheiro hoje para poder pagar amanhã, com certos juros. Ela vai investir em alguma coisa, um projeto, talvez eu vou pegar esses 3 mil de vocês, vou investir em alguma coisa, vou investir aqui numa plataforma de educação financeira e vou conseguir fazer muito mais dinheiro com isso, né? Vou crescer o meu negócio, de modo que eu consigo pagar os seus R$1.000, mais 15% de juros, mais tranquilamente, e todo mundo está ganhando, né? Você ganhou porque você emprestou dinheiro para mim, ganhou aquela taxa garantida, e eu ganhei porque eu captei dinheiro hoje e investi no meu negócio e cresci aquilo. Só que pode ser que eu não faça um bom investimento e não tenha dinheiro para te pagar daqui a um ano. Então esse é o grande risco que existe no mercado. E quanto mais risco existe, mais existe uma promessa de pagamento, né? Se existe mais risco no que eu vou fazer ou na minha condição atual, eu te ofereço mais, para que eu seja atrativo de você emprestar o seu dinheiro para mim. Porque você pode emprestar o R$1.000 para o Adriano para ganhar 15%. Só que também pode ter o Joãozinho, o Zezinho e várias empresas emitindo lá, falando para você, olha, não, empresta para mim, R$1.000, não, empresta para mim, empresta para mim, empresta para mim. Eu vou te pagar 14,5, vou te pagar 15, vou te pagar 16, vou te pagar 18, vou te pagar 20. Eu só vou te pagar 10. Aquele que está te oferecendo mais é porque existe um risco atrelado por trás. E aquela instituição, aquela pessoa, aquela empresa oferece mais pagamento exatamente porque existe um risco por trás. Aquela que te oferece menos, o que acontece? Ela te oferece menos porque com ela existe muita segurança. Você corre pouquíssimo risco, né? Risco zero não existe, mas você corre menos risco com ela. Por isso que ela te oferece menos. Porque se você não quiser, não tem problema, tá cheio de gente que quer. Ela não está, né, desesperada pelo seu. Agora, quem precisa e as instituições, as empresas sabem que tem risco e não emprestam, aquela instituição acaba oferecendo mais para que ela se torne atrativa de alguma maneira. Tá? Aquela história que eu sempre falo, tem 2 amigos pedindo dinheiro emprestado para você, cada um está te pedindo 10 pau. Uma pessoa tem ali seus problemas financeiros, você já deu dor de cabeça, você já emprestou no passado, deu um puta BO para poder te pagar, ou nem pagou até hoje, né? Finge que não sabe de nada, ou nem foi com você, mas você conhece alguém que ela já emprestou, já comentou de alguma coisa da questão financeira. Cara, você fica com o pé atrás de emprestar. E tem aquela outra que você tem um pouco mais de segurança, acho que não vai ter problema nenhum. Essa que não quer te pagar, ela pode oferecer 20% no ano, e aqui que tem mais segurança, ela pode oferecer só 10%. Você vai emprestar para quem? Aqui que vai ganhar 20%, ela está te prometendo mais exatamente porque ela tem que se tornar mais atrativa, que você fala assim, não, eu vou emprestar, vou correr o risco. Exatamente porque ela vai me pagar mais. E é exatamente isso também que acontece nos CRIs, nos certificados de recebíveis imobiliários, ali por trás de um fundo imobiliário. Então aquele que está te pagando mais, existe mais risco. O que você tem que fazer é entender esse risco e diversificar sua carteira, né? Nem sempre a gente vai acertar. No final do dia, o importante é colocar dinheiro no bolso. Mas esqueça que você vai acertar, que você vai comprar no menor preço, você vai vender no preço mais alto, você vai ganhar um maior dividendo, vai ser o melhor dos cenários. Esquece. Tem, cara, milhares de pessoas com as melhores cabeças, mais inteligentes, com ferramentas avançadas, trabalhando 24 horas por dia no mercado financeiro. Que tem informação muito mais exata, precisa, num time melhor que o seu. Então você não vai ter todas as respostas. Você não vai ser o melhor investidor. Você não vai comprar no menor preço e vender no maior preço e não vai ter o maior dividendo. Mas não precisa fazer isso. Você não precisa ser o melhor, ter o melhor resultado. O que você precisa no final do dia é colocar dinheiro no seu bolso. Superar a inflação para que você vá protegendo o seu poder de compra, vai acumulando uma grana e vai aumentando a sua renda passiva com segurança ao longo do tempo. Isso que é o mais importante. A gente está aqui para investir em fundo imobiliário
e aumentar a renda passiva de forma segura. Tá? Isso eu tenho certeza que eu consigo entregar com muita satisfação para vocês. Tá? A dinâmica do fundo de papel, como eu comentei, é bem diferente da dinâmica do fundo de tijolo. Principalmente em alguns setores da economia. Tem setores que sofrem mais, tem setores que sofrem menos. A gente vê, por exemplo, a taxa de juros muito alta. Taxa Selic em 13,75%. Essa taxa muito alta está fazendo com que o custo do crédito fique alto. A taxa de juros, basicamente, é a taxa básica dos juros na nossa economia. Tudo se baseia na taxa de juros. Então, se você vai pegar um dinheiro emprestado hoje, a taxa de juros é uma base do que o banco vai te cobrar. Se a taxa de juros está muito alta, ele vai te cobrar um juros muito alto. Se a taxa de juros está mais baixa, o banco vai te cobrar uma taxa mais baixa. Tá? Se a taxa de juros está muito alta e as empresas estão captando dinheiro lá, pegando o CRI, ela vai pagar um juros muito mais alto para pegar a mesma quantia de dinheiro. Se a taxa de juros está mais baixa e a empresa está pegando dinheiro, ela está pegando a mesma quantia para pagar um juros mais baixo. Então, perceba que o custo do crédito ficou mais caro. Para você pegar, você paga mais juros. Para a empresa pegar, ela paga mais juros, porque a taxa está muito alta. Se o custo do crédito está muito alto, a gente vai fazer o quê? A gente vai pagar mais caro pelas coisas. Você pegar um carro hoje de 50 mil reais e financiar, com a taxa de juros baixa, ele virá 70. Com a taxa de juros alta, ele virá 90. Perceba que é o mesmo veículo. Você está pagando o mesmo preço hoje, 50 mil. Só que você não vai pagar hoje 50. Você vai pagar a prazo. E esse a prazo, o quanto de juros que vai ter embutido, vai ser direcionado de acordo com a taxa de juros da economia. Então ele pode virar 70 mil em 5 anos, ele pode virar 90 mil, 120 mil em 5 anos. E você vai estar pagando muito mais caro por aquilo. Isso começa a fazer com que as pessoas, empresas, freiem o seu crescimento, freiem o seu investimento. Talvez, há um ano atrás, que você pegava esse carro de 50 mil para pagar 70 financiado, você ia comprar. Só que agora, que você no ano passado você não conseguiu, teve algum problema tal, e agora você foi comprar o mesmo carro, 50 mil reais. Não é o mesmo carro provavelmente, né? Ficou mais caro, mas o mesmo valor, 50 mil reais. E você vê que virou 90, uma parcela muito mais alta, você fala, cara, deixa quieto, não vou comprar não é a hora, tá muito caro. Ou você vai comprar um de 40 e vai pagar 80 do mesmo jeito, vai pagar mais caro, mas você veja que você comprou o menor, para poder caber no seu orçamento. Você comprou o menor, optou por caber no seu orçamento, ou você não compra. Você fala, não, muito caro. Isso vai acontecer com todo mundo. A gente começa a frear a economia. Por quê? Porque o custo do crédito está mais caro. Ou seja, no final das contas, o custo das grandes coisas, né, exceto que você compra no dinheiro à vista, mas você vai comprar parcelado, que você vai financiar, que vai ter juros, você não faz. As empresas não fazem. Ou faz e tem um baita de juros para pagar. E esse juros começa a bater na porta, e ela pode quebrar. Pode ter uma inadimplência, pode não ter recurso para poder pagar amanhã, de tantos juros que está pagando. Assim como nós, pessoa física, também podemos quebrar. Você vai comprando aí, financiando, fazendo juros de uma casa, de um carro, disso, daquilo, você pode quebrar. Você pode não ter condição de pagar. E você está quebrando, né? Você está se quebrando, basicamente. Você tem que ir lá devolver sua casa, porque você não pode pagar, você tem que devolver o carro, você tem que tentar refinanciar e virar mais 5 anos. Aquele carro que estava acabando de pagar, faltava 1 ano, você não conseguiu mais, não está aguentando. Você vai lá e refinancia mais 3. Você continuar com ele e não perder, mas você tem mais 3 de dívida. Você só está dando passo para trás. Acontece isso com muita gente que faz empréstimo, né? Fez empréstimo 5 anos, está pagando, pagou 3 anos, falta 2, não consegue mais pagar, que é uma parcela de 500 reais, aí vai lá, renegocia esse empréstimo e vira uma parcela de 200, só que ao invés de mais 2 anos, você tem mais 6 anos para pagar. E você fica ali mais 6 anos, e até lá você vai precisar de outro e vira uma bola de neve, e a pessoa nunca sai daquilo. Por quê? Está pagando juros. E se o juros está muito alto, você corre um baita de um risco na sua vida financeira. Aí você não vai conseguir prosperar. Então, esse é o grande ponto, o risco que existe por trás. E cada setor vai ter sua dinâmica, né? Cada setor vai ter mais ou menos risco. Principalmente esses fundos, né, de papel que caiu muito, DEVA11, TORD11, o VSLH11, o HCTR11, eles são fundos de papel high yield, tá? High yield. High yield significa alto rendimento. Ou seja, eles são um fundo de investimento imobiliário
do segmento de papel, né? Então ele não tem imóvel físico, ele investe numa dívida, nessa dinâmica de dívida aqui que eu comentei com vocês, tá? Ele investe numa dívida high yield, de alto rendimento. E se é alto rendimento, tem alto risco, né? Lembra que eu comentei? Se está te pagando mais, é porque tem mais risco. Se está te oferecendo mais, é porque existe um risco por trás. É uma maneira de se tornar atrativo. Ou não, eu te ofereço mais tanto, para ver se eu sou atrativo o suficiente para você arriscar em mim. Então essa é a dinâmica. E o high yield é um alto rendimento, porém ele vem abraçado com alto risco. Risco e rentabilidade caminham junto. Risco e rentabilidade está ali. Não adianta você querer achar que você vai ganhar um investimento que tem uma alta rentabilidade e um risco baixo. Isso não existe. Não existe. Se você está ouvindo alguém falar uma promessa, vai ganhar 5% de juros ao mês, 7% ao mês. Cara, isso não existe. A base, de novo, a base de juros é a taxa Selic. Seja para precificar o custo do crédito, então quanto você vai pagar, como também o quanto você vai receber. Porque no final das contas, se você está pagando, na outra ponta tem alguém recebendo. Você comprou seu carro financiado. Ah, o juros está muito alto. Eu vou pagar juros muito alto. Você está pagando juros muito alto, mas a concessionária está recebendo juros muito alto, né? Financiei minha casa, tá tantos mil. Financiei com a taxa de juros muito alta. Eu estou pagando juros muito alto, mas o banco lá está recebendo juros muito alto. E aqui é a mesma coisa. Ao invés de você estar do lado de emprestar dinheiro, pagar juros, eu quero que vocês vão para o lado de investir o dinheiro e receber juros. Sobretudo quando agora a taxa de juros está alta, porque você vai receber um juros mais alto. Você está pegando lá, comprando a dívida de alguém, emprestando dívida para alguém, investindo numa ação, investindo num fundo imobiliário, seu dinheiro está lá para alguém hoje utilizar e esse alguém vai te pagar. Então é você que vai receber os juros altos e não pagar os juros altos. E é nessa ponta que o investidor tem que estar. Então, risco e rentabilidade caminham junto. Caminham junto. Em que sentido? A taxa básica de juros é a nossa base, é básica. É o que você tem que ganhar, é o que a gente ganha hoje de básico. 13,75% ao ano. Tá? Isso é ao ano. Se a gente dividir por 12, isso dá um pouco mais de 1% ao mês. Então, o básico hoje é você ganhar 1% ao mês. Alguma coisinha. Promessa que você vai ganhar 1,2, 1,3? Ok. 0,4, 1,5. 2%, cara, não tem como prometer. O básico é 1. Não tem como o cara tirar. Da onde ele vai tirar 2% ao mês? Não tem como isso acontecer. 3%, 5% ao mês? Esquece essas promessas. Se alguém está te prometendo isso, se você está ouvindo alguém falar, cara, pula fora que é cilada. Pula fora que é cilada. Não tem como ninguém prometer. Tem como ganhar isso? Tem, mas sem promessa. Na renda variável, correndo risco. Se alguém te oferecer e falar, você pode ganhar 5% ao mês, só que você pode perder 5% ao mês, beleza. Aí ok, aí é possível. O fundo imobiliário não caiu aqui essa semana 15%? 15%. Você perdeu 15% em uma semana. Amanhã ele pode subir 15% em uma semana. Não tem ações que sobem na semana? O Bitcoin está subindo 70% em 2022. Em 2023. Quase 70%, 60 e tantos, lá. Quase 70% em 3 meses. Nem 3 meses, porque o mês fecha amanhã ainda. E eu tenho cripto, hein? E recomendo para quem faz mentoria comigo, fala, pessoal, tenha cripto, tenha um pouco de Bitcoin na carteira, que é importante ter. Então, veja que assim, é possível você ganhar uma rentabilidade alta, muito interessante, muito superior à taxa de juros? É, só que correndo risco. Você pode ganhar, você pode perder. E talvez faça sentido para você, talvez não. Talvez faça sentido com um pequeno percentual da sua carteira. Você tem 10 mil? Não, eu vou arriscar aí com R$1.000, mas com 9 eu quero um pouco mais de segurança. E aí é como a gente vai construindo esse portfólio de acordo com cada pessoa, com cada objetivo, com a idade, com o que ganha, com o momento, com a reserva de emergência, enfim. É o cenário de cada pessoa, por isso que a gente não deve simplesmente copiar a carteira de ninguém. Tá? É importante entender o que faz sentido para você. O ponto aqui é que não acredite nessas grandes promessas, vai ganhar muita coisa. A base e a taxa de juros. Você pode ganhar muito mais? Sim, correndo risco. Não com garantia. Entra aqui que a piscina está quentinha. 5% ao mês. Esquece, não tem como. Tá? Correndo risco, tem como. Então,
Por isso que risco e rentabilidade caminham junto. Se tem mais rendimento, tem mais risco. Se você pode ganhar 5% ao mês, você pode correr um alto risco. Se tem baixo rendimento, tem menos risco. E vice-versa, se tem menos risco, tem baixo rendimento. Ou se tem mais risco, tem mais rendimento. Até porque você vai querer mais rendimento. É aquela dinâmica, né, de quem vai emitir o título lá, que pode ser que tenha algum problema, tenha alguma dificuldade. A pessoa está emitindo, oferecendo mais, exatamente porque ela se reconhece, ela sabe, aquela instituição sabe que ela tem mais risco. Um banco PAN, um banco BMG, ele tem muito mais risco do que um Itaú. Então ele sabe que para ele emitir um CDB no mercado, ele tem que oferecer mais. O banco BMG ele vai ter que pagar mais do que o Itaú. Porque se você vê lá o Itaú e o BMG pagando a mesma coisa, você vai no Itaú. Se você tiver sã consciência, você vai no Itaú. Não estou criticando o BMG, só estou trazendo aqui comparações, um baita de um banco também, mas comparações que o Itaú vai estar muito superior. Ele vai oferecer menos porque ele não precisa oferecer mais. Simples assim. E o BMG vai oferecer mais porque ele entende que ele precisa oferecer mais para ele se tornar atrativo competitivamente e falar, não, eu também quero emprestar um pouco para o BMG. Quero eu para ganhar um pouco mais. Mas talvez lá para o PicPay, já não quero emprestar para o PicPay. PicPay só dá prejuízo. Promete que vai pagar muito, muito a mais, mas na hora chegar na hora de pegar meu dinheiro de volta, ele não tem dinheiro para pagar. Já aconteceu em 2022. Então é um baita de risco. Você vai colocar seu dinheiro aí. O ponto aqui, para quem está começando, para quem está iniciando, o mais interessante no fundo de papel, você não precisa correr do fundo de papel, mas é você conhecer o fundo de papel e escolha aqueles fundos que tem o CRI ligado ao high grade e não a high yield. High yield, alto rendimento. Se tem alto rendimento, alto risco. O high grade é uma alta nota, uma nota alta. Seria uma tradução livre, né? Mas seria um CRI mais bem notado, né? Qualificado, digamos assim. E ali existe uma relação mais risco-retorno mais interessante. E ele pode pagar um pouquinho menos, talvez, lá que o high yield? Pode, mas você também dorme um pouco mais em paz. Tá? Então, esse é o ponto que a gente precisa entender aqui, analisar nessa dinâmica. É isso aí que acontece com os fundos imobiliários. Principalmente com esses três que eu comentei, esses quatro que eu trouxe aqui de fundo de papel, né, que caiu bastante, mas, enfim, são fundos, gente, que tem bilhões de patrimônio. Então caiu um pouco ali, mas é uma pequena parcela, uma pequena parte do que o fundo tem investido. Ainda tem muito capital investido. Normalmente esses fundos têm assim 70, 80 CRIs diferentes para empresas diferentes. Cada CRI ali que o cara deu um pau, não recebeu, o cara representa 2% da carteira. Então não é um cenário, a catástrofe, agora acabou o fundo imobiliário. Pelo contrário, né? Talvez você tenha que olhar com a perspectiva de só entender como funciona a dinâmica de cada tipo de fundo imobiliário, entender que esse negócio te paga um rendimento todo mês, uma renda passiva, que você começa com centavos, daqui a pouco você está recebendo reais, dezenas de reais, centenas, e foi assim que eu também comecei, foi assim que vários mentorados começaram, e hoje recebe, né, o último mês aqui, a última aula que a gente fez essa semana, né, uma mentorada minha, recebeu R$917 de dividendo, né, e começou também do zero. R$917 que pingou na conta dela, sem fazer nada, sem esforço nenhum. O dinheiro, renda passiva. A renda que não depende do seu esforço, não depende do seu tempo, do seu trabalho. É o seu dinheiro que está trabalhando para você. Então o objetivo aqui é esse, ajudar você a aumentar a sua renda passiva investindo nos melhores fundos imobiliários de forma segura, entendendo a dinâmica do mercado, como funciona cada classe, cada tipo, e qual que é mais adequado para você conseguir construir uma carteira diversificada, bacana, interessante. Fechado? Isso vai te ajudar a ter mais, né, qualidade de vida, mais tempo para você, para sua família, tempo de qualidade, conseguir construir uma aposentadoria, né, de direita, né, porque vai saber como vai estar a Previdência Social daqui a uns anos, com a população cada vez mais envelhecendo, a gente tendo reformas atrás de reformas. Então é uma coisa que eu me preocupo e acho que todos nós deveríamos nos preocupar aí com a aposentadoria. Como é que será que isso vai estar no futuro? E com o nosso poder de compra hoje, né? Então comece a plantar um pouquinho hoje e construir isso, o futuro que você quer diferente lá na frente. Fechado? Eu vou ficando por aqui então. Se alguém ficar com alguma dúvida, quiser depois mandar um DM aí, um direct, fiquem à vontade. Vou mandar o link aí para quem mandou eu quero aqui para Masterclass Viver de Renda Passiva. Inclusive abriu aí as inscrições aí para
para participar hoje. E aí a gente nos vemos na semana que vem aqui, quinta-feira às 8 horas, com mais uma live. E na semana seguinte, no dia 13, 8 horas, não vou estar vivo aqui no Instagram. Vai ser um evento à parte, onde quem se inscrever, que vai receber o link, né, vou estar lá na Masterclass Viver de Renda Passiva. Quinta-feira, 13 de abril, às 8 horas da noite. Fico por aqui então, um grande abraço a todos aí, valeu pela participação aqui, somente aí Henrique, Vitor, Claudiene, valeu, grande abraço e até a próxima.